A paz seja com todos, que Deus seja louvado. E a graça do nosso Deus seja superabundante em nossas vidas, nossos corações. Mais uma oportunidade no finalzinho dessa tarde. Vamos juntos ler, irmãos. Deus é maravilhoso. Vamos ler aqui uma parte da palavra do Senhor que se encontra em Mateus, capítulo 17. Fala da transfiguração do nosso Jesus. Diz a palavra do nosso Deus: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Aquele verde ali que eu deixei. A um alto, abre ela a primeira página, ao alto monte, e transfigurou-se diante deles. Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol em suas como o sol e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Glória a Deus. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aleluia. Aleluia. E Pedro, tomando a palavra, como sempre, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Ou seja, 3 tendas, 3 moradas. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Vamos aqui que ele não pensou neles, né? Só nos 3. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: glória a Deus, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e estiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse: levantai-vos e não tenham medo. Aleluia. Glória a Deus. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também ao padecer. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem.
Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Muito maravilhoso, né, irmão? Muito, 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 muito essa palavra do Senhor. Quando o Senhor disse que Elias, Pedro fez essa pergunta, engraçado, os escribas, pela lei de Moisés, eles tinham encontrado isto. Mas se fosse a gente prestar mais atenção, saiu da boca de quem? Dos escribas. Escribas que não davam credibilidade a Jesus, né? Só que o Senhor confirmou. Não, eles podiam estar mentindo, mas ao mesmo tempo nós cremos hoje, porque o Senhor não desmentiu. Não, porque o Senhor na lata logo já dizia para eles mesmo. Vocês deixam de fazer isso para fazer aquilo. Mas aqui, a gente prestar atenção, o Senhor concordou. Agora, quando ele diz assim, mas digo-vos que Jesus respondendo disse, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Nós temos pela Bíblia que nós concordamos que Elias já veio na pessoa de João Batista, quer dizer, na mesma virtude. O espírito que estava em João Batista era o mesmo espírito que operou em Elias da época do seu ministério aqui na terra. E foi esse que eles não perceberam e fizeram dele o que quiseram, que terminou decapitado. Aleluia! Mas quando Pedro fez a pergunta, Jesus respondeu aqui, respondendo disse, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará o reino. Nós sabemos também pela Bíblia, porque nós não podemos saber por outro motivo, por outra fonte, se não for a Bíblia, né? O próprio Jesus, quando ele se revela em particular conosco, ele realmente... Raramente ele dá uma coisa a mais, mas sempre pela Bíblia. Nós sabemos pela Bíblia que Elias já virá. Justamente na grande tribulação, com uma missão de pregar o reino para Israel. Né? Elias e Enoque, que diz os pastores, que é Moisés, cada um representando um tempo dos vivos, tempo dos que morreram. Mas Jesus já disse em particular que é Elias e Enoque que não morreram. E virão e morrerão. Como o Apocalipse está escrito que eles vão ser mortos e ficarão 3 dias na praça. Todas as nações vão comemorar, porque Elias foi taxado como perturbador de Israel. E vai continuar esse mesmo pensamento naqueles que não querem Deus, que não entendem Deus, não entenderam o plano da salvação ainda. Glória a Deus, mas o Senhor, Apocalipse diz que depois de 3 dias vem o Espírito e entra neles e eles levantam e vão subir aos olhos de todos. Daí então que as catástrofes vai começar pesada mesmo. Nesse tempo já está o mundo já totalmente abalado pelas catástrofes naturais, né, os eventos, mas trata-se de um grande terremoto que haverá na Terra, que abalará toda a Terra. E uma boa parte da humanidade morrerá. Mas Jesus aqui confirmou, ele já veio e não percebeu. No caso, João Batista, o mesmo Espírito que operou em Elias, veio por meio de João Batista, nós sabemos disso. João Batista veio apenas como um arauto de Deus, né? Um precursor do Senhor Jesus, anunciar, né, a vinda do Messias, do Manuel, falado no livro de Isaías, logo no início, da jovem que ficaria grávida e teria um filho. Aleluia, glória a Deus. Mas vamos começar aqui, 6 dias depois.
Depois de quê? Depois de uma orientação muito profunda da parte do Senhor, que se encontra aqui no livro no capítulo 16, quando o Senhor estava ensinando que cada discípulo, cada um de nós temos que levar a nossa cruz. É aquele ensinamento de nós temos que, né, abandonar determinadas convicções, costumes, crença, aleluia, negar-se a si e tomar a nossa cruz de cada dia. Ele veio com um ensinamento mais afinado, né? Mais apurado, se completando aqui aquilo que ele tinha falado desde o Velho Testamento. Glória a Deus, mas ele guardou em segredo e agora vem a revelação por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. E Jesus aqui, quando ele disse no 28 do capítulo 16, para terminar, ele disse: em verdade vos digo que algum que há dos que aqui estão. Naquela mesma pregação, o Senhor estava falando do negar-se a si, como é que tem que se comportar para entrar no reino de Deus, para pertencer ao Senhor. Ele entrou agora nos seus detalhes, dizendo que, aleluia, que o Filho do Homem viria em glória na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então daria ordem a cada um segundo as suas obras. Daria a cada um, dará a cada um segundo as suas obras. Quando ele vir para aniquilar, para fechar, né, fazer o balanço total das nações, do mundo. E aqui ele estava ensinando, explicando isso para os seus que estavam ali, e aí que diz, por isso que aqui diz, 6 dias depois desses ensinamentos, o Senhor ter entrado nesse detalhe do final do mundo. Tomou Jesus consigo a quem? 3. Pedro, Tiago e João, e conduziu ao monte. O historiador toca aqui no assunto que esse monte, ele não está confirmando totalmente, mas ele acha que aqui era o Monte Hermon. Glória a Deus, que ficava nas mediações. Glória a Deus, aqui diz: subiu ao monte e alguns dos discípulos, especificamente os 3, e ali eles testemunharam a transfiguração do Senhor. Uma forte luz os cercou e Moisés e Elias apareceram ali. Estavam os representantes da lei, né? Estavam representantes da lei e dos profetas. Eles dois representaram, aleluia, o tempo da lei, né? Representaram a lei e os profetas, e a nova dispensação, a graça, que se iniciaria com Jesus Cristo, com a sua morte. Glória a Deus, nós entraria nesse sistema maravilhoso que é o da graça, favor que ninguém mereceu, ninguém fez para merecer. Por fim, uma nuvem de glória os envolveu e a voz de Deus, gente, isso é maravilhoso, até além da nossa capacidade humana, que aqueles homens já estavam no corpo humano. A razão deles temerem, né, se assustarem quando ouvir a voz, mas também é uma confirmação. Aleluia, cada vez mais eles estavam crescendo no conhecimento, porque a Bíblia diz que conhecemos a Jesus, é o nosso papel, e prossigamos em conhecer. Ninguém pode conhecer alguém se não recorrer à sua biografia, conhecer a pessoa pelo que está escrito dela. E Jesus Cristo nos dá essa liberdade, Deus Pai nos deu, né? De nós conhecer a Jesus pelos 4 evangelhos, gente. É por isso que a gente tem que ter esse cuidado de estarmos
continuamente, terminando, iniciando, terminando, iniciando. Não é que você vai ficar preso a vida inteira nos 4 evangelhos, mas nós precisamos conhecer de fato Jesus, porque ele é a pessoa que nós amamos, somos aprovados por amá-lo. Foi dado a nós o direito, né, de Deus Pai, amando a Ele, estaria amando também ao Pai e ao Espírito Santo. Eles são as 3 pessoas da Trindade. Por isso Jesus deixou isso bem claro quando começou a orientar Filipe. Quando Filipe pediu uma prova, mostra quando ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Filipe, depois que o Senhor termina, disse, nós não sabemos o caminho, o Senhor estava ali já dando os últimos detalhes da sua ida. Se nós não sabemos para onde tu vai, mostra-nos o caminho e basta. Ele disse, mas tu me é tanto tempo que eu estou com você, você ainda me pede para ver isto. Quem está em mim está no Pai, quem vê a mim vê o Pai. Glória a Deus, Jesus veio a mandado do Pai. Jesus não veio pregar um reino exclusivo dele, a parte, não. Ele veio o mandado do Pai. Jesus sempre repetia isso, eu não falo de mim mesmo, mas falo aquilo que meu Pai me mandou, ou faço aquilo que vi meu Pai fazer. Então, todo o tempo Jesus estava nessa submissão. Glória a Deus, não é? E ele deixou isso bem claro, bem claro. Então, como é que eu conheço Jesus? Como é que a pessoa que a gente mais ama é Jesus. Porque nós sabemos, amando a Ele, temos a aprovação dos 2. Glória a Deus. Apesar de nós ter consciência que temos que orar em nome de Jesus, orar ao Pai em nome de Jesus, porque nós não temos esse merecimento. É a graça do Senhor, é o favor, as condições de Jesus, o que Jesus é para o Pai. É mérito. É pelos méritos, nós que alcançamos, nós quando recebemos uma bênção aqui na terra, uma cura, para nós é algo super maravilhoso, passa da nossa compreensão, muitas vezes, que é milagre, se trata de milagre. Mesmo que seja um milagre, num processo de tratamento pelo médico, pelo medicamento, mas a gente entende que aquela doença, se não fosse Deus, nós não teria saída daquilo. E para nós é uma coisa além, a gente fica andando nas nuvens, tanto quando isso é em nós, quando é com alguém que você participa. Você conhece o caso, a profundidade do problema. Aquilo para o céu não é novidade. Então, cura, mudança de comportamento, um livramento de qualquer natureza. O céu, isso é normal. Para o céu não causa esse espanto, essa alegria. Não, a satisfação com certeza. Os anjos realmente, eles trabalham em nosso favor. Eles têm aquele lado de torcer pelo nosso bem. Recebendo o ódio do Pai e trazendo, cada anjo tem o seu papel. Tem os arcanjos que também têm o seu papel importante, né? Mas eles ficam felizes e realizados, não no tamanho de alegria que nos causa aqui na terra. Porque a gente entende que os méritos não é nosso, é de Jesus. E quando isso acontece, a gente se sente mais amado, mais perto de Jesus. Mais essa pessoa que está fazendo parte dessa família. Glória a Deus. E quando nós sabemos que nós estamos esperando, temos convicção, não temos mais nenhuma dúvida, né, a respeito do arrebatamento, toda a nossa felicidade vai se concluir ali, né? Quando nós estamos aqui, nós temos aquele cuidado, recomendado pelo Senhor Jesus e o Espírito Santo, mas nós sabemos que a alegria é total, a vitória é total, a alegria e a vitória de todas as vitórias. Nós vivemos aqui de vitória em vitória, mas é um dia chorando, um dia louvando, um dia um pouco assim abatido, mas sem perder esse foco. Nunca dar liberada a tristeza, ocupar o espaço que não é dela, que é o nosso coração, com essa convicção e essa alegria, essa expectativa. Glória a Deus, na medida que o tempo, as coisas vão mudando aqui no planeta, a gente está vendo que é mais próximo está dessa vinda, não é?
E por isso que o Senhor Jesus sempre mostrou esse cuidado de nós estarmos atentos, alerta, sempre alertado, sempre alertado. E quem é que nos alerta? É Ele, o Espírito Santo, por meio da palavra, e a palavra também. Glória a Deus. A palavra do Senhor não foi escrita só para um tempo, só para exclusivamente para um povo. Não, dá para a gente vai entender hoje e foi para todas as gerações, para todo o tempo. Glória a Deus. E que o Senhor nos ajude a ter esse entendimento, né? E aqui diz que uma nuvem de glória o envolveu e a voz de Deus. Agora imagine, quando João teve aquela visão lá na ilha de Pátimo, porque um acontecimento desse, irmão, a gente tira por nós. Quantas coisas maravilhosas a gente tem guardada de Deus no nosso coração. Que o mais difícil que seja o tempo, não consegue apagar. Cada crente, por isso que é normal dizer, cada crente tem a sua experiência. E quando a gente se familiariza com esta pessoa e nós começamos a ouvi-la, a gente vê o conteúdo de algo que não é contado em qualquer lugar e em qualquer tempo. Então, a gente vê a grandeza do Senhor. Então, por isso, eu creio, quando João teve a experiência lá, depois de muitos anos, creio que só restava ele naquele período da ilha de Pátimo, ele teve aquela revelação profunda da pessoa de Jesus. Eu creio que ele lembrou. Aqui foi uma palhinha do que ele viria ver depois. Ele viria participar. Glória a Deus. Com certeza, claro, com mais idade, com mais experiência, né? Com mais maturidade. Glória a Deus. Mas eu creio que aquilo ali estava vivo no seu coração, onde ele visualizou a pessoa de Jesus, como ele descreve lá no Apocalipse, né? O rosto resplandecia, suas vestes, cabelo branco como a lã, os pés assim, foi descrevendo. Foi o que ele não viu totalmente naquele dia, era a sua primeira experiência. Mas tenho certeza que estava guardado. E trouxe a memória, sim, com certeza. Glória a Deus. E além disso, a voz do Senhor, Deus Pai. Quando aquela nuvem, a Bíblia diz que uma nuvem de glória os envolveu. De glória os envolveu. E a voz de Deus Pai bradou, dizendo: Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Envolveu eles também. Só não envolveu mais pessoas, porque ali era um momento ímpar. Um momento secreto deles. Você que o Senhor separou. Aleluia. Os três. Eram os três mais íntimos de Jesus. Eu tive uma experiência com essa área. Eu tive. Quando eu passei por um momento da minha vida muito escuro. Eu digo assim, foi o dia da minha... Foi a noite da minha vida. Foi uma noite tensa. E era tão grande, a minha luta foi tão grande que eu não via saída, não vi saída. Eu não via saída. Então a minha saída, a minha porta foi Jesus. Porque ali eu estava quase iniciante, pouca experiência, né? Mas eu não tive outra saída a não ser duas experiências da minha vida, que eu tive resposta de Deus por uma oração que não foi planejada. Não tem aquela hora de oração que você não planeja, tem hora toda a minha casa, mas eu tenho aquela responsabilidade com Jesus de orar pela tarde. Glória a Deus. Eu estou aqui fazendo alguma coisa, mas eu estou comprometida a qualquer momento largar aquilo e
e me recolher com Jesus, conversar com Jesus de joelho. Mas não tem aquela oração que você não espera? Foram essas duas. A primeira, quando meu menino era pequeno, eu vi ele quase morto, botei para dormir bem, e quando eu acordei por um barulho, era ele. Todo contorcido, o rosto, todo uma coisa terrível. E ali eu corri para o quintal e gritei. Não era nem crente nessa época. Mas eu olhei para o céu estrelado, um céu de verão. Eu disse só essas 3 palavras: Deus. Não adorei nada. Se meu filho não morrer, eu vou ser crente, eu vou pertencer ao Senhor. E por misericórdia foi até os pronto-socorro, foi. Era necessário passar pelos médicos. Mas meu filho hoje é quem mais me deu neto, né? Já me deu bisneto. E o outro foi nesse período, dessa noite tensa que passei. Quando eu me vi sem saída na situação, envolvia a mim, toda a minha família, minha casa, sem expectativa nenhuma, futuro, eu gritei em oração. E o Senhor na hora me deu a resposta, não de solução, mas de ensinamento e ajuda para eu superar. Porque quando a gente aceita Jesus, irmão, a nossa fé, o Evangelho não é simplesmente chegar na igreja, fazer a sua decisão, ou na igreja, ou em casa, ou na rua, onde você estiver, não importa. Fazer aquela confissão que é tirada de nós, né? Que geralmente a pessoa que nos ganha, ora e a gente vai acompanhando, nós fazemos a confissão, perdão, tem o perdão, pedido de perdão de pecados. Não é só aquilo, ali é o primeiro passo, ali você chegou na porta, que a porta é Jesus, como a Bíblia diz. Mas depois dali há um caminho. O Evangelho, no tempo dos apóstolos, era chamado de caminho, o caminho. Né? Quando Paulo tinha aquela missão de perseguir os cristãos, ele ia perseguir aqueles que andavam no caminho. Eles eram responsáveis pelo caminho. E é isso mesmo, porque depois dessa porta, depois da nossa aceitação a Jesus, que se é que nós aceitamos Jesus de verdade, glória a Deus, dali para frente há um caminho, e um caminho longo. É nesse caminho que vem o desafio. É nesse caminho que você vai se esbarrar em muitas dificuldades, mas você não está mais só. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava saindo de um ministério para o outro. E ali só me restou gritar, com toda a força da minha alma: Deus me ajude. Teve mais alguma coisa que eu não posso falar aqui. O Senhor me respondeu que eu não estava só. E de fato, o problema nunca foi resolvido, mas eu superei todas as coisas. E hoje eu agradeço até ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor pelo acontecido. Porque foi difícil, foi. Tive recaída, de voltar atrás, não. Tive recaída, sim, no caminho, caminhando. Aliás, eu creio que poucas caídas eu tive, porque o que me mantinha era uma vida de oração, de jejum, então do início. E Jesus até hoje, ele é comigo, a toda essa idade. Eu tinha meus 38 anos, né, quando aconteceu. Aleluia, e não foi diferente. Então Jesus, o que é que diz? Nessa minha caminhada, nesse trajeto, que eu vou concluir agora a minha experiência, porque Jesus tinha essa estreia, então eram os mais chegados de Jesus, né? Eu até digo os confidenciais de Jesus, porque o Senhor, um certo dia, ele usou, eu orava com essas irmãs, e 2 delas, o Senhor fez uma aliança com nós, de fidelidade uma com a outra.
para que aquela que ele também salvou por meio da minha ida para esse ministério, ela veio também. Elas, aliás, mas essa principalmente, que era minha vizinha, e nós orávamos juntos também, uma sentia a dor da outra. E dava para uma, dava para outra. E nesse dia o Senhor fez uma linda aliança, né? O Senhor juntou as nossas mãos e fez essa aliança de fidelidade uma com a outra. E houvesse o que houvesse, nós não quebrássemos aquela aliança. E era mais um cuidado comigo. Ele havia preparado ela com revelações e dons e disse para me ajudar, independente da hora, do momento. Glória a Deus. E foi ali que o Senhor me deu a nós esse segredo. O Senhor disse, eu não era 12, os meus apóstolos, sim, Senhor. Só 3 eram meus confidenciais. Vê, eu estava começando a ler Bíblia. E aí isso me intensificou mais a minha lida, porque eu não sabia onde encontrar. Mas eu fui juntando. Sempre que, em momentos particulares, Jesus, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. E não tenho dúvida, né? Então, essa minha irmã, o Senhor já recolheu, mas já fiquei, né, com um pouquinho de raiz, que não deu mais para ser tirada do meu lugar onde o Senhor me colocou, mais que o vento seja forte, né? O Senhor me deixou um pouco pronta para andar com meus pés e comer com as minhas mãos. É o que todo crente precisa fazer. Nós temos o tempo do cuidado total como criança recém-nascida. E aqui eles tiveram esse privilégio, quando ele ouviu a voz do... Se não me foge da memória, eu conheço essas 2 passagens que o Pai se manifestou e foi ouvida a voz. Agora, aqui sabe-se que os 3 ouviram, porque o Senhor deu uma ordem, dizendo a ele, ouçam-no, para que eles dessem ouvido à voz do seu filho. Glória a Deus. Já no batismo, não tenho ainda entendimento na altura, que ali também o Pai se manifestou. Eu creio que ali João Batista, que estava realizando o batismo, e o próprio filho, mas até hoje eu não ouvi ainda, assim, não entendi, tenho medo de afirmar, se todas ali ouviram a voz. Ele usou essa mesma voz, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho me comprazido, que é o prazer. Não sei se ali no Jordão foi ouvido, todos ouviram. Até porque a gente vê que Israel rejeitou, né? Rejeitou o que foi primeiro para eles, Jesus veio primeiro para eles, ele rejeitou e parecia até que eles não tinham entendido, na cabeça da gente passava que eles não tinham entendido, mas eles sabiam, que o Senhor revelou. Não muito longe desse tempo que eu estou aqui, o Senhor revelou que eles sabiam, mas era o orgulho que atrapalhou. Por Jesus ter nascido em um povo humilde, eles não esperavam ali, outros queriam Jesus político, para resolver as causas terrenas. Foi isso que Jesus disse, meu reino não é deste mundo, né? Não foi para isso que eu vim. Aleluia. A gente vê nas simples respostas de Jesus, quando aquela passagem lá em Lucas, do cidadão, aquela parábola que ele conta, né? De uma pessoa que Jesus estava pregando, a pessoa interrompeu a pregação de Jesus para dizer, Senhor, manda que meu irmão divida a sua herança comigo. Tanto que me disse a você que eu vim, que eu vim como repartidor de herança. A herança nossa está no céu, né? Hoje a gente entende bem, já está pronta, não está dividido com ninguém. A igreja vai ter esse privilégio. Aqueles que creram em Jesus por fé, né? A velha aliança, e agora, que eu costumo dizer, na velha aliança que foram salvos já era a graça do Senhor. Porque aquelas pessoas também pecaram e obtiveram misericórdia de Deus, como Davi, Abraão, que por várias vezes mentiu, e outros piores, pecados cabeludos, como Manassés, como Salomão.
Glória a Deus. Mas a graça foi inaugurada justamente na cruz. Foi depois da cruz que essa graça se tornou a todos, a dar acesso a todos nós, né? Eu costumo dizer que hoje só não vai para o céu quem não quer mesmo, quem é mal mesmo, quem tem prazer de ser inimigo de Deus. Aleluia, não abusar do pecado, que Jesus não é de brincadeira, o Espírito Santo muito menos. Mas você peca sem planejamento de pecar, que você não pode colocar na mente que amanhã eu vou pecar, eu vou fazer, vai acontecer, não pode. Nenhum crente que quer ir para o céu faz isso, ao contrário. Ele está orando, buscando ao Senhor, se reparando, se policiando, porque nós sabemos o mal que o pecado nos causa, a separação que ele causa, a divisão que ele causa entre nós e Deus, não é? O Senhor é bem claro, lá Isaías, se não me engano, 59, que a mão do Senhor não está encolhida para que não nos abençoe, e os seus ouvidos não estão agravados. Mas é o que faz o mal? A separação vem por meio do pecado, mas é a vossa iniquidade que faz separação entre vós e vosso Deus. Lá no Novo Testamento, Jesus diz: eu amo o pecador, agora aborreço as suas práticas, que é o pecado. E o pecado, ele entrou em ação desde o jardim. E vimos um exemplo do casal que era tão amado, tão visitado. Aleluia. Todas as tardes o pai estava ali para ouvir e me fazer alguma recomendação. Mas o pecado causou mal que até hoje está aí, causando os piores males. E as pessoas não se despertaram, a maioria, né? Ou seja, nos últimos dias, a voz de autoridade pertence a quem agora? A Jesus. Não mais à lei ou aos profetas. Glória a Deus. Suspeita-se ter sido o Monte Hermon, perto de Cesareia de Filipe. Suspeita-se, não está afirmando. Lá Jesus foi transfigurado. Esta foi uma amostra da sua glória. Aquela ali foi uma amostra daquilo que hoje é, da forma que Jesus está hoje, né? Não mais aquele Jesus ultrajado, não lá mais aquele Jesus desfigurado, moído pelas nossas iniquidades, mas um Jesus glorioso. Foi dado já essa prova, não temos dúvida, glória a Deus, né? João com certeza só teve a ganhar com isto. E lá na frente ele teve a experiência que teve e está aqui, meu irmão. Outra coisa, se nós lermos direitinho, a gente vai entender, assim, fica assim meio como eles conheceram. Porque nós sabemos que na época de Elias, Moisés, esses discípulos não tinham nem... Estavam nos planos de Deus, com certeza não tinha nem nascido nada, não, nem nós. Estava a plena, nascido nos planos de Deus. Nós já existíamos nos planos dele, esse discípulo também. Então, pela lei de Moisés, né, os frequentadores de igreja, eles, se fosse dedicado, eles ouviam, só quem tinha direito de ler, aleluia, eram os rabinos, os mestres da lei, né? Eles com certeza já tinham a noção de como ele ia viver, como foi no tempo de Moisés, até porque eles obedeciam, né? Estava em vigor ainda, né? Glória a Deus, mesmo não sendo bem obedecido, como Jesus repreendeu muitos fariseus, saduceus e escribas aqui, por ir na contramão da lei, muitas vezes, né? Pelo menos a tradição, no capítulo 17, você vai encontrar o Senhor combatendo a tradição, eles abordando a Jesus, questionando, porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer. E porque eles quebravam a tradição dos anciãos. Jesus disse: por que vocês quebram o mandamento de meu Pai? Ensinando a heresia. Além de vocês praticarem as heresias, vocês estão ensinando. Que é ensinando os pais, os filhos que não têm a responsabilidade com seus pais.
dê a oferta no templo e vocês estão isentos dessa responsabilidade de cuidar dos pais de vocês na velhice. Glória a Deus. Isso é um quebrar de mandamento do pai. Foi o Senhor quem deu o mandamento. Honra pai e mãe. E vocês estão dizendo que basta eles doaram aquilo que vocês têm para assumir o compromisso com os pais de vocês ofertam no templo. Isso é o bastante, vocês estão livres, mentindo. Glória a Deus. Então esses discípulos aqui, meu Deus, ouvia falar só como episódio, história, como também Gideão. Eu admiro demais. Hoje a facilidade que nós temos, de todo lado a gente está vendo os ensinamentos. Tem os ensinamentos errados? Tem. Mas você entra na porta errada se quiser, se está atrás de facilidade. Eu não quero a facilidade, que não vai acontecer. Ao contrário, vai aumentar a minha condenação. Se eu tenho a palavra de Deus, nós também temos homens de Deus, mulheres de Deus verdadeiras, comprometidos com Deus, com a palavra, que de verdade receberam uma ordem de Deus, de cuidado, de rebanho na terra, para devolver no momento chegado. E eles levam isso a sério. Eu pelo menos tenho muitos. Antes eu não discernia, achava que todo mundo que falasse, que dissesse é pastor, todo pastor era a boca de Deus. Com o decorrer do tempo, né, as frustrações, os deslizes das nossas vidas, o cuidado que nós procuramos ter e a orientação do Senhor, que o Senhor não fica de fora. O Senhor todo dia está renovando esse aconselhamento. Cuidado com os mestres, os falsos mestres. Cuidado com os falsos profetas que estão usando o meu nome para interesse próprio. Estão usando o profeta usando meu nome. Quando eu não mandei, estão dizendo que eu estou mandando. Cuidado. O inimigo está por trás disto. Então, eu recorro a quem? A palavra. Se eu não entendo, vou meditar, vou orar, vou esperar. De uma forma ou de outra, Deus vai me dar a resposta daquela palavra que eu não entendi. Isso tem acontecido muito comigo. Glória a Deus. Mas o básico, para fazer o dever de casa, esse nós devemos, sim, estarmos aptos. Não é mais nem de estranhar. Aleluia. Conhecer Jesus como o Salvador, o Pai, que é o responsável pelo reino, Espírito Santo que trabalha desde quem tem ideia de dizer desde quando o Espírito Santo trabalha? Quem é que ousa dizer? Glória a Deus. Antes que o mundo existisse, ele já existiu. Sabemos a história de Jesus mais clara porque ele se encarnou ali. Glória a Deus. Para viver como um homem natural, porém cheio de compromisso e responsabilidade, e morreu pelos nossos pecados. Ressuscitou e está à destra do Pai, que é esse Jesus que estamos falando agora, que esses três aqui tiveram o privilégio, e João muito mais. E hoje estão lá. Hoje eles estão lá, não tenho dúvida. Agora, como é que eles conheciam? De imediato Pedro disse, façamos 3 tendas, é tão bom. O lugar é tão bom, mãe, isso aqui representa o céu. Esse pouquinho de tempo que esses 3 homens experimentaram aqui, é uma sombrazinha, foi um relâmpago, assim, ó, um relâmpago assim, do que é o céu, o quanto é bom. Veja que de repente o homem, aleluia, brada logo aqui, é muito bom, Senhor, vamos ficar aqui. Se quiser eu faço 3, nós faz 3 tendas, uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés. Glória a Deus. Como é que eles sabem quem era eles? O Senhor Jesus disse, é porque no reino espiritual todos se conhecem. Nós viemos de Deus. O sopro de vida veio de Deus, manou de Deus. Então no mundo espiritual ninguém vai chegar lá se apresentando. Eu sou fulano, que lá não é mesmo nome. Eu fui fulano de tal. Eu fui fulano, eu fiz isso lá na terra, eu vivi assim. Não. O céu já sabe disso claramente. Antes de nós existirmos, o Senhor já nos conhecia. E Davi disse, antes que a palavra chegue na minha mente, tu já sabes. É este Deus, irmão, que nós servimos, que nós aguardamos o seu retorno, porque ele subiu deixou uma promessa. Aleluia, lá em João 14, que não se turbasse os nossos corações, mas cresce em Deus Pai, cresce nele também, porque ele iria preparar essas moradas.
Preparava e voltava para nos buscar. Nós não estamos filhos órfãos, não. Não podemos viver como filho órfão, não. Então, eles três se conheceram por esse fato, que no mundo espiritual, todos se conhecem. Eu conheço a experiência de um cidadão que teve um infarto fulminante, era o final da sua vida, mas para ele, os homens na terra. Mas era uma experiência que Deus queria dar para ele. Aleluia. Ele falou um pouquinho disso aí. Quando vai chegando, os anjos fazem uma festa. Eu já tenho umas duas experiências. Uma que foi arrebatada mesmo, mas voltou, não foi por doença, porque o Senhor quis levar e mostrar um pouco. Deus maravilhoso aqui dentro da minha casa. E ela disse a alegria que os anjos fazem quando você chega. Você é tratado de quê? Filho do Altíssimo. Mais um filho do Altíssimo. É muito grande a alegria que eles fazem. E os outros que estão no paraíso te recebem com maravilha, com braços abertos, já te conhecendo. Eles já conhecem quem é quem. Aleluia, alegria é só por você ter chegado. Glória a Deus, ter vencido este vale de sofrimento, de morte. Que Deus seja louvado. Aleluia. Então, vamos continuar aqui. Quando chegaram a multidão, fala da cura de um jovem lunático. O Senhor já descia, já era um homem cheio da glória de Deus, cheio do Espírito de Deus, de uma comunhão ímpar com o Pai, né? O próprio Jesus. Agora vem os três também, com certeza, cheio da glória, da convicção. Aleluia, bastante o Senhor falar algo para nós aqui, terreno aqui, uma luta que a gente está enfrentando, e o Senhor só em prometer que está conosco, que vai nos ajudar. A gente parece que a gente sai de dentro de um buraco e parece que a gente quer voar de alegria. Você imagina como é que esses homens desceram. E aqui a continuação. E quando chegaram, a multidão aproximou-se-lhe, um homem pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, né? Era epilético, lunático, epilético. Essas crises terríveis que nós conhecemos, né? Muitas pessoas têm alguém na família, tem um neto que é quase. Graças a Deus, o Senhor nunca deixou ele espumar, mas ele submeteu a um tratamento, glória a Deus. A doutora sempre perguntou para a mãe se percebeu alguma noite ele inquieto. Às vezes ele tinha dormindo, não era uma coisa assim assombrosa. Mas eu já vi na prática mesmo como é um estado que fica. E aquilo é diabólico, é um espírito. Porque tudo hoje tem um nome, né, científico. Glória a Deus. Meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa. Mesma resposta que Jesus disse com alguém que pediu um sinal do céu para então crer em Jesus. Até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. Está vendo que é demoníaco esse espírito, essa doença, irmão. É de ordem espiritual. Não é uma doença que qualquer médico assim, acho que nenhum médico entende. Porque quando a doença é de ordem espiritual, não tem remédio que cure. Aleluia. Glória a Deus. Repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos aproximou-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não podemos expulsá-lo, Senhor? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé.
Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram. Glória a Deus. Maravilhoso, né? Nós vemos aqui o quê? Um pai, Jesus, acabara de descer daquele monte, daquele momento maravilhoso. Aleluia! E os seus 3 discípulos, e já se depara com problemas, né? Problema esse, que aqueles que não subiram, era 12, com certeza estavam ali os 9. E aquele pai, aleluia, totalmente despreparado no mundo espiritual, mas ele entendia que em outro, Marco e Lucas registrou também esse episódio. Aleluia, tem um deles dois que o próprio pai diz, o Espírito se apodera dele. Mas aquele pai totalmente despreparado achou que era de qualquer hora, em qualquer momento. A gente vê que o Senhor exigiu aqui que para essa casta de demônio exigiria oração e jejum. Glória a Deus. Mas esta casta, aleluia, de demônio não se expulsa, senão pela oração e o jejum. Era justamente o que os seus discípulos não tinham. Podia ter oração, incentivado por Jesus, sempre Jesus para onde ia levava, mas o jejum é algo muito além, é particular. E até porque Jesus naquele momento não estava ainda incentivando, nós sabíamos que Jesus jejuava. Mas naquele momento ele não estava ainda exigindo dos seus essa prática. Nós vemos isso registrado lá quando os fariseus foram interrogar Jesus, um dos discípulos dos fariseus e dos saduceus, perguntaram a Jesus porque era que eles jejuavam, aliás, seguidores de João Batista, seguidores de João Batista questionaram a Jesus por que eles jejuavam como seguidores de João Batista e os seguidores dos fariseus, os fariseus também jejuavam 2 vezes por semana. Aqui lá no livro não está registrado, mas a gente sabe que era 2 vezes por semana. E os discípulos dele, de Jesus, não jejuavam. E foi quando Jesus usou aquela forma. Pode os filhos da boda estar tristes enquanto o noivo está com ele? O noivo era Jesus. Aleluia. Aquele discípulo não tinha dificuldade em nada. Quando tinha, Jesus vinha e desenrolava, né? A gente vê o caso lá da travessia daquele lago, quando o Senhor mandou eles sozinhos atravessarem para o outro lado, né? A Bíblia diz que a noite toda eles remaram, mas não conseguia êxito por causa do vento estar ao contrário. A ponto de, na 4ª vigília da noite, eles viram uma personagem por cima das águas. Aquilo era novo para ele. Era Jesus, mas ele não sabia. Deduziram que era um fantasma e gritaram, como homens conhecedores das águas profundas do mar. Aleluia. Se tem uma pessoa depois de Jesus que conhece um pouco o mar, é quem pesca nele. É quem explora as águas do mar. E Jesus diz, não tem mais, sou eu. Aleluia. Glória a Deus. Então a gente vê ali que quando o seguidor de João Batista perguntou isso a Jesus, ele deu essa resposta, pode os filhos da boda estar tristes enquanto o noivo está com ele, tempo virão. Que o noivo vai se ausentar, Jesus voltaria para o céu. É esse tempo, gente.
Eu, pelo menos por misericórdia de Deus, fui educada logo cedo. Assim que aceitei Jesus, eu já entrar por essa porta de jejum, porque meus problemas eram sérios, né? Hoje ainda é sério. Graças a Deus, não tenho dificuldade no jejum. Veja, eu vi agora essa semana o pastor Luciano Subirá, ele está batendo essa tecla, por ordem de Deus, por ordem de Jesus, não é? Despertar a igreja, que é a noiva de Cristo, de fato, para o jejum. Jesus não vem buscar uma igreja, irmão, de barriga cheia, braço cruzado. Não, porque daqui para frente, você tem que reconhecer isso. Se você quer ir embora com Jesus, quer morar no céu com Ele, agaça as mangas. Aleluia. Nós estamos tendo dificuldade de entrar nos hospitais desde a pandemia. Mas está aí a porta aqui, ó, eu aqui. Quem sou eu? Uma velha de 74 anos, semi-analfabeta, não vai, estou falando português errado, mas eu não estou nem preocupado, porque essa não é minha intenção, não sou ninguém que estou falando aqui para divertir a ninguém. Não. Glória a Deus, mas eu tenho necessidade, por eu não estar dentro dos hospitais, cochichando no ouvido, naqueles que já estão a passo da eternidade. É esses que eu gosto de ganhar para Jesus. É a mesma coisa chegar na última hora, arrancar a carne da boca do cão. Esse me dá um prazer. Claro que não dá para a família não entende, só quando é crente, que já está orando para Jesus tirar do sofrimento. Glória a Deus. Está aqui a porta. Está aqui a nossa porta, a porta que nos favorece. Não é? Então, foi ali que ele aplicou. Não se coloca remédio novo em pano velho. Se você tentar fazer isso, você pode até fazer. Quem sabe você não faz? Lá na frente você vai ver o prejuízo. O pano novo gasta mais o velho já não aguenta mais o repuxão do novo e um buraco é maior. O Senhor estava se referindo à nova e à velha aliança. O Senhor veio devagar. O Senhor não veio logo aplicar. Glória a Deus. Ele teve dificuldade. Foi muito difícil eles entenderem. Jesus veio abolir a lei. Não, Jesus veio cumpri-la. Mas ele veio ajustá-la. Glória a Deus. Por exemplo, o adultério. Na velha aliança, quem fosse pego em adultério. Mas geralmente parecia que só a mulher. Eu ainda não vi nenhum relato de trazer os dois. Trazia sempre um caso daquela mulher pecadora. Você ia pegar essa mulher no ato adultério, por acaso. Se Jesus fosse igual a mim e você, dizia assim, mas com que ela estava fazendo? Não é? Aí a lei de Moisés manda que a tal seja apedrejada. Era tanta pedrada, irmão, que nem precisava sepultá-la. Fazia parte da lei e fazia. Era um crime. Glória a Deus. Era taxado como um crime. Aí você vê a postura de Jesus ali, né? Jesus silenciou, começou a escrever na areia, na terra, não sei que local Jesus estava, o que tinha, mas disse que ele estava escrevendo. Glória a Deus. E ele insistia. E aí, o que é que o Senhor diz? E aí, o que o Senhor diz? Eles queriam pegar a Jesus, estavam mais interessados em pegar Jesus em um erro, em uma falha, que prejudicasse ele diante das autoridades, para ser verdadeiro aquilo que eles inventavam de Jesus. Você sabe que é uma pessoa perseguida a todo custo? E era perseguido de morte. Não era simplesmente de moralizar Jesus. Glória a Deus. Jesus, que não era nem uma criança. Quando ele levantou os olhos, disse, quem de vocês não tiver pecado? Se for por aí, a única pessoa que não tinha pecado ali era Jesus. Então seria ele primeiro a apedrejar, mas ele não usufruiu disso. Ele pegou os indivíduos no beco. Glória a Deus. Mas veja o que é que Jesus trouxe. Trouxe a chave para apertar mais. Porque quando ele disse, quem de vocês não tiver pecado, atira a primeira pedra, a Bíblia diz que de um por um, começando do mais velho. Por que o mais velho? Quer que tenha mais pecado, viver mais, peca mais. Apesar de hoje ser diferente. Hoje com 12, 13 anos está fazendo coisa que o velho não faz. Uma criança com 13 anos tira uma vida. Uma filha com 12, 13 anos está matando a própria mãe.
Mas até ali sabia-se quanto mais se tinha idade, mais pecado tinha praticado. E foram embora. Foram embora. Jesus procurou, olhou para um lado, cadê mulher? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Vá, minha filha. Agora, só uma coisa eu vou lhe pedir, não peque mais. Glória a Deus. Aí o que é que Jesus, como é hoje o proceder hoje do Novo Testamento? Melhorou ou piorou? O Senhor disse agora, piorou. Eu digo para você que piorou. Porque o Senhor disse, qualquer um que olhar para a mulher do seu próximo com um olhar impuro, mente impura, já cometeu adultério. Bem pregado. Glória a Deus. Ele veio ou não veio ajustar? Qualquer um que olhar para uma mulher, seja casada, solteira, com um pensamento, olhares e pensamento impuro, desejá-la no coração, já praticou, já está lá em cima registrado. Porque antes só era a coitada da mulher que tinha que pagar o preço. A pecadora ali só era a mulher, parece que o homem tinha passagem livre, e essa cultura ainda existe até hoje, que um homem pode usar a mulher toda do mundo que quiser, mesmo casado, em adultério, porque o casado pratica o adultério, o solteiro é a prostituição. A mulher quando dá, que não é para dar, que Deus não fez o homem e a mulher para isso, fez para crescerem, casarem e gerarem família, e um amar o outro, um ser submisso ao outro amar, além do que se possa entender, porque o amor de Deus é aquele amor que tudo crê, tudo espera, tudo sofre, é o que ninguém quer ter. Glória a Deus, aleluia. Olha aí agora a situação. Só em olhar, um olhar impuro, já praticou o adultério. E nós vemos aqui esse pai nessa tremenda aflição, rogando a Jesus que curasse o seu filho, porque já tinha trazido para os seus 9 discípulos, e eles oraram, porque eles não estavam preparados em jejum, e aquela caixa de demônio requeria jejum, uma vida totalmente dedicada em jejum e oração. E eles não têm culpa de não ter, mas Jesus puxou a orelha, puxou pela pequena fé que eles tinham, é porque Jesus visava o futuro, Jesus visava a continuação. A tristeza de Jesus é saber que já estava chegando o seu tempo de terminar o seu ministério aqui na terra e voltar ao Pai, para o Pai. E via as pessoas totalmente desprovidas, aquele pai estava desprovido. Nós vimos lá no livro de Marcos, é mais longo, o episódio foi contado com mais detalhe. Marcos escreveu com mais detalhe, eu acho maravilhoso aquela parte lá, que Marcos escreveu, que o Senhor Jesus perguntou há quanto tempo fazia que aquele jovem tinha aquelas crises, e o pai respondeu desde a infância. E a gente sabe que Jesus não era de estar dando público para diabo, como a gente vê hoje por aí. Só vi 2 vezes aqui na caminhada de Jesus, essa e no lugar Gadareno, quando Jesus perguntou o nome dele. Ele disse, eu sou legião, somos muitos. Aquele episódio que o próprio diabo pediram para entrar na manada de porco. E agora aqui, em Marcos, só Marcos registrou. Quando ele perguntou ao pai, que o menino já estava lá convulsionando. Há quanto tempo? Eu já ouvi um pregador e até eu concordo, achei que tem base realmente, que Jesus quando fez aquela prega, porque Jesus não prega prego sem estopa nenhum, nunca aconteceu, Jesus nunca brincou de serviço. Toda a palavra do nosso Jesus é profética, tudo que falou, que você não entendeu, deixou de entender, mas é profético, né? A gente vê isso desde o Velho Testamento, quando Eliseu mandou aquele cidadão jogar a flecha, ele jogou parece que 3 e parou, ali era profético, era o livramento de Deus para o reinado dele. Ele parou na 3ª. Então, quando Jesus fez essa pergunta, o pregador, gente boa, né? Creio eu, um pastor de verdade, esforçado para servir a Deus, ele disse que aquela pergunta de Jesus fez sentido.
E de fato, você vai ler lá em Marcos, desde onde eu estava vendo isto, quando ele diz desde a sua infância. Aí o pai vai dizer, se tu podes, ajuda-me ou cura meu filho. Já disse, se tu puderes crer, tudo é possível. Aquele pai entrou em lágrima. O que é que ele fez? Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Aquele pregador, ele falou algo interessante, que quando Jesus fez essa pergunta, fez ele retroceder, lembrar de algo que ele teve, uma oportunidade que aquele cidadão teve, de se livrar daquela situação. Não sei de que forma, ele não explicou, mas que despertou nele algo. E veio a memória dele e ele não resistiu, ele assumiu que era incrédulo. Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Por isso que o Senhor diz aqui, que mesmo que nós tenhamos uma fé tamanho de uma semente de mostarda, de ser ao monte, vai, que não é o monte, irmão, não é o monte físico, é o problema. O problema, quando fala do monte, é um problema sério. Sai daqui para o mar e o monte sai, é porque mesmo a semente, a fé pequena, com a ajuda de Deus, aleluia, glória a Deus, nós reconhecendo quem nós somos, sem Deus nós não somos nada, sem a ajuda dele nós não somos ninguém. Então esse cidadão desabou, esse cidadão entrou em si, ele achou aquilo ali maravilhoso. Ele chorando, ele suplicou, Senhor, do jeito que ele tratou Jesus, se tu puderes crer também. Confrontou, né? E ele acorda para a vida. Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E aquele jovem foi curado ali imediato, apesar do diabo jogou ele para lá, convulsionou, que as pessoas que estavam, os curiosos, né? Glória a Deus, eu tenho certeza que ali tinha alguma semente também boa que produziram, que creram, saíram dali crendo quem era Jesus. E a maioria estava em dúvida, estavam assustados. Então, a Bíblia diz que todos ali estavam abismados da situação e todo mundo teve o menino como morto, e quando o diabo sai, deixa a pessoa arrebentada, cansada, porque ele castiga muito o corpo do ser humano. Glória a Deus, e o Senhor ergueu o menino e entregou para o pai, o santo. Creio que daquele dia aquele pai tomou o rumo da vida certa. Com certeza, algo que faltava na vida daquele pai. De forma tal que ele não entendia. Glória a Deus. É aquilo que hoje a gente pensa que todo mundo que fala de Deus vive bem com Deus. Esqueceu que por trás está os espíritos de engano, de mentira, e até espírito de demônio, como o Senhor diz, dentro das igrejas, usando o nome do próprio Jesus. Isso nós temos que ter esse conhecimento, esse cuidado, gente. Agora não saia por aí dizendo que todo mundo é do diabo, não, que é pecado. Julgar, condenar principalmente. Glória a Deus, esse papel não é nosso. Jesus não nos salvou e nos deu o papel, vai ser juiz, vai ser promotor, advogado daqui na terra. Não. Ser servo para servi-lo, e irmão, ajudar um ao outro, buscar alma, povoar o céu, procurar, estar sempre buscando alma para povoar o céu. Esse é o nosso papel. Em nome de Jesus Cristo. Deus é maravilhoso. Continuando, fala aqui do tributo. É uma passagem que sempre me chamou a atenção. Jesus entregou o menino e o que o Senhor falou para os seus discípulos não agradou muito, porque o Senhor diz aqui, ora, acabando ele, achando-se ele na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão e ao terceiro dia ressuscitará. Eles não gostavam de ouvir isto. E eles se entristeceram muito. Nós sabemos que uma dessas vezes que o Senhor falou da sua morte, Pedro achou que, não, Senhor, o Senhor não pode dizer que vai acontecer isso com o Senhor. Não, de jeito nenhum. Jesus repreendeu, porque falou pela boca dele da mesma forma, saia dele, Satanás. Porque você não cogita, porque você não pensa nas coisas espirituais, só nas físicas. Porque não se interessa mais pelas coisas espirituais, não as terrenas.
Glória a Deus, mesma coisa. O entender, o desejar é a mesma coisa. O ponto de vista de nós cristãos. Viver porque nós precisamos viver aqui. Foi para aqui que Jesus nos mandou. Glória a Deus. E aqui, quando eles resolvem a situação, ficaram um pouco tristes. Agora Jesus chegando, eles a Cafarnaum. Jesus não parava, gente. Vocês veem, né? Como muda o Senhor trabalhando, caminhando e fazendo a obra do Pai na terra. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse Pedro: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que o subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás uma estátua. Toma-o e dá por mim e por ti. O Senhor usou aqui, irmão, de uma cidadania fora de série. Ele como Senhor, aleluia, autoridade máxima, mas naquele momento não estava sendo reconhecido, até porque ele não queria. Glória a Deus, Jesus nunca fez pose. A Bíblia diz que ele se esvaziou-se da sua glória. Aleluia, aleluia. E teve uma vida aqui parecida com a nossa, para nos dar um exemplo. Você quer uma pessoa para tirar um exemplo dela nas horas de dificuldade? Olhe para Jesus. Quer aprender a ser manso? Olhe para Jesus. Quer aprender a ser humilde? É com Jesus. Isso aqui são algo que a gente quem tem que cavar, tem que correr, tem que buscar, tem que se exercitar. Glória a Deus. Fruto do Espírito, os dons vêm pronto do céu, porque não é teu, é emprestado. Mas os frutos do Espírito, é eu e você quem tem que cavar. Aleluia. Nós fomos educados de uma forma, mas a educação do céu é outra. E é nós quem temos que buscar mesmo, né? Exercitarmos, nos educarmos. Aleluia. Ser manso. Até hoje eu estou lutando, me quebrando, buscando, chorando, orando. Aleluia. A mesma coisa é a humildade. Tem um hino que diz: com as asas da humilhação nós vamos subir. É lá o louvor 126. Bem-aventurados que confia no Senhor, como fez Abraão. Você cantando esse hino todo, é 126. Você vai, sem as asas da humilhação, ninguém sobe. Aleluia. Jesus nos dá um lindo exemplo de cidadania. As autoridades procuravam em tempo todo acusar Jesus de algo que custasse sua vida, né? E sabiam que o fato de não pagar imposto se configurava insurreição, em revolta, né? Contra o governo, as autoridades do momento. Eles queriam ver se pegava Jesus dessa forma. Apesar de Jesus não concordar com as suas ordenanças, mas ele se submetia, ele obedecia. Só tem uma coisa que a gente viu Jesus mandar um baita de um recado, e foi um recado pesado. Glória a Deus. Foi quando Jesus, em outros termos, que pertencia a Herodes, e chegou lá os puxa-saco de Herodes, eram os herodianos, pedindo que Jesus se retirasse daqueles termos, fosse embora. E Jesus disse: eu curo hoje, amanhã ressuscito morto.
e depois de amanhã completa a minha obra. Jesus estava falando da morte dele. Glória a Deus. Ele não era igual ao João Batista. João Batista ali foi decapitado porque chegou o tempo final do seu ministério. O ministério de João Batista foi culto. E esse mesmo Herodes foi o que tinha pedido a cabeça de João Batista, filho do grande que perseguiu as crianças no período de Jesus. Para Jesus ir no meio. Ele tinha medo, Jesus ameaçava o seu reino. E Jesus não estava nem aí para o reino da terra. Aleluia. Jesus mandou o que recado? Diga para aquela raposa, volte e diga para aquela raposa. Chamou o rei de raposa. Quando você chama alguém de raposa, você sabe a qualificação. Aleluia. Que hoje curo, amanhã eu ressuscito o morto e depois de amanhã concluo a minha obra. Entendeu? Que a resposta, se eu falar mesmo como um ser humano, e ali parece, né? Parecia o Senhor estar se arriscando. Mas Jesus era filho de Deus legítimo, é o primogênito de Deus. Glória a Deus. Sejamos, e aqui nós diz aqui, né? Configurava uma insurreição, uma demonstração de revolta contra a autoridade do período, da sua época. O mestre nos ensina, mas o negócio de Jesus era nos ensinar, nos preparar para saber viver aqui na terra e ser cidadão do céu. Aleluia! Mas o mestre nos ensina, o que ele nos deixou foi ensinamento. Que embora sejamos filhos de Deus e herdeiros do céu, que não é pouca coisa, se tornar filhos de Deus, nós éramos perdidos. Era um povo que andava desgarrado, como Jesus disse que viu nós desgarrados como ovelha que não tinha pastor. E pesou tudo nos ombros, nas costas de Jesus, a morte de cruz. Sejamos filhos de Deus e herdeiros do céu. Mesmo que nós sejamos tudo isto, precisamos dar bom testemunho como cidadãos. Pagar nossos impostos, nossas dívidas, manter o bom nome de Jesus que está sobre nós. Isto é a nossa obrigação. Aleluia, que Deus seja louvado para sempre. Em nome de Jesus está aqui, irmãos. Os exemplos de Jesus são maravilhosos para ser seguido, ser obedecido. Coloquemos em prática tudo que aprendemos de Jesus, que nós somos luz nesse mundo, nós somos luzeiro. Glória a Deus, para que o mundo se impacte vendo Jesus em nós, não porque eu falo que sou dele, pela nossa forma de viver, de proceder na terra. O Senhor disse, não se agrada de pessoas que prega, grita na rua, aí amanhã faz tudo errado. Ele arrancou o que fez. Planta e arranca, faz de mancha. Que o povo está saturado, o mundo está saturado, quer ver exemplo. Então o Senhor disse, pregue com o exemplo de vida, pregue com a vida de vocês. Ande bonito. Ande mais bonito do que pregar bonito. É melhor viver mais bonito. Não precisa estar badalando aí, batendo com a língua nos dentes, que você é crente. Isso não muda a história, só lhe prejudica e lhe dá mais compromisso. Mas seja de verdade. Seja de verdade. O diabo está nem aí de você ser crente, deixando de ser crente. Se você não viver o evangelho de Cristo. Se você não viver o evangelho. Ele não respeita nem a mim, nem a você. E o evangelho que eu estou seguindo, for o evangelho genérico, ele não está nem aí. Ele sente até prazer, porque ele tem toda a liberdade, de alcance da minha vida, a hora que ele quiser. E os meus. Que Deus seja louvado, que você, de fato, esteja levando a sério a palavra do Senhor. Porque Jesus já está às portas. Não há dúvida disso. Não é jornal de hoje, é jornal de ontem. Jesus está às portas. O ventilador que eu estou me acabando. Louvar o nosso Deus, que é digno de honra e de glória. 432, que é uma oração. Eu amo este hino, que é uma oração. Prestar atenção na letra deste hino. É uma oração. Tá ótimo. Minha vida seja assim. Tá, minha boa. Consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor.
A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre ser. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre ser. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre ser. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre ser. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre ser. Glória a Deus, vamos louvar. Foi 432, agora 447. Glória a Deus, 447. Nasceste de novo, andai já com Deus, pertence ao povo que vai para os céus. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita a plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás.
Ao findar a lida lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoa no teu coração. Foste batizado como foi Jesus, segue ao seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já. Tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus. Marchas para a glória, andas para os céus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem. Tens-te preparado para dizer amém. Alvo é teu vestido, clara é tua luz. Canta com os remidos, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Que glória maravilhosa, essa certeza, essa busca, esse entendimento, meu Pai. Nós só encontramos em Jesus. Que Deus seja louvado, que Deus seja verdadeiramente, aleluia, louvado pela nossa vida, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento aqui no céu, meu Pai. Tu és maravilhoso para nos dar, Senhor, aleluia, esta condição, que sem Ti nada nós podemos, é bíblico, Senhor, que nada somos sem Ti, nada podemos sem a Tua graça. É a Tua graça renovadora, é a Tua graça poderosa. Glória a Deus que nos convence, meu Deus, do pecado, do juízo e da morte. Glória a Deus, aleluia. E nós precisamos, Senhor, nesses últimos dias, aleluia, sermos mais, Senhor, constantes na Tua presença, de buscando, orando, consagrando, jejuando, meditando na palavra. Aleluia, nos corrigindo a nós mesmos, Senhor, olhar para nós mesmos. O Senhor mandou que nós julgássemos a nós mesmos, não é ao nosso próximo. Glória a Deus e aleluia aos nossos amigos, nossos irmãos. Nós podemos ser ferramenta de Deus maravilhoso para ajudá-lo, aconselhá-lo. Pai amado, tirar as dúvidas, meu Senhor, aleluia, lê junto com ele a Tua palavra. Glória a Deus, que Deus seja louvado. Abençoa agora os lares, família, nessa tarde, esse início de noite. Nós Te agradecemos pelo dia, foi um dia maravilhoso, meu Deus, ajuda, Senhor, tantos quanto ainda estão, Senhor, na luta, no sofrimento, na dor, meu Deus, principalmente, Senhor, essas pessoas que estão sendo vítimas, Senhor, desses acontecimentos, Senhor, da natureza, como houve agora, Senhor, ali em Rio Grande do Sul, muitas pessoas, Senhor, estão desabrigadas, perderam seus bens, Deus maravilhoso. Pai, auxilia eles, Pai, chega junto
dessas famílias, abençoando que eles reconheçam, meu Pai, que o Senhor é o único Deus verdadeiro para ser adorado, servido. Pai, em nome de Jesus, Senhor, não é outra forma que eles vão entender, meu Pai, muitas vezes no amor, na bonança, nós não lembramos de Deus. Glória a Deus, mas às vezes a dor, o sofrimento faz parte, meu Deus, para nos despertar de um sono que muitas vezes está pesado. Nós não entendemos, Senhor, aleluia, estamos com a nossa mente totalmente ao contrário da vontade do Senhor. Pai, que essas famílias se achem, meu Deus, glória a Deus, buscando ao Senhor, meu Deus, lembrando, Deus, que eles são alma, Senhor, vivente, mas eles têm um espírito que é eterno. Glória a Deus, e nós vamos comparecer diante do teu tribunal. Senhor, aleluia, prestar conta aqui já não é tão grave, mas prestar conta a ti, Deus, é sério demais, Senhor, porque é a nossa última oportunidade. Glória a Deus e aleluia, que nós possamos, Senhor, termos boas obras na terra. Acordemos, Senhor, para praticarmos obras dignas de arrependimentos. Pai amado, santos, venhamos ser a luz que o Senhor quer que nós sejamos, para que nós seja aquilo que o Senhor quer que sejamos, meu Pai, obedecendo a Tua palavra, a Tua voz, Senhor, que soa no nosso coração. Senhor, aleluia, atenda, Senhor, a necessidade. Pai, visita agora cada vida, cada coração ali aflito, desesperados, meu Deus, dá calma. Mostra, Senhor, a porta de saída para eles, providencia. Senhor, aleluia, que eles não sintam-se só. Aleluia, mas que eles tendam as mãos para ti, Pai, que tu és um Deus maravilhoso, fabuloso. Ah, Senhor, tu nunca dá as costas àquele que te pede, aquele que chama por ti, aqueles que clamam, Pai, de verdade, Pai, com o seu coração quebrantado. Tu és um Deus maravilhoso, amigo. Tu queres ser amigo nosso, Jesus, é amigo de verdade, amigo íntimo, amigo próximo, amigo chegado, meu Deus, mais do que um irmão de pai e mãe. Pai, em nome de Jesus, supera, Pai, as suas necessidades, meu Deus, básica, meu Pai, mais a espiritual, Senhor. Nós necessitamos mais dos bens espirituais do que os físicos, do que os materiais, meu Deus, conseguido, granjeado aqui, meu Deus. Aleluia, muitas vezes com muito labor, meu Deus. Glória a Deus, aleluia, mas para a gente ver que nós não somos nada. Glória a Deus, tudo aquilo, Senhor, pode sumir de nós num abrir e fechar de olho. Mas a alma, o espírito almeja por Deus, porque somos eternos. Nós precisamos de Jesus, para sermos eternos com Ele, junto dEle, com Ele, meu Pai, para sempre. Aleluia, que essas pessoas venham, Senhor. Aleluia, fazer, meu Deus, essa maravilhosa descoberta. Se eles não forem ensinados, meu Deus, aleluia, Senhor, que eles agora tenham uma nova visão, Jesus, de quem o Senhor é. Em nome de Jesus, não há mais tempo a perder, meu Pai. Deus seja louvado, abençoa, Senhor, os problemas das famílias, dos lares. Senhor, por as enfermidades, visita, dá um abraço de saúde, aqueles que estão hospitalizados, em casa, nos hospitais. Seu filho ali no Rio de Janeiro, Senhor, dá um sopro de vida, um abraço de saúde, Deus, naquele teu filho. Em nome de Jesus, conceda a ele, Senhor, vida nova, Pai, tempo novo na vida dele, da sua família. Glória a Deus, renova suas células, dá vida às suas células. Cria, Senhor, aleluia, algo novo no coração daquele moço. E assim, não só ele, mas tantos quantos estão enfermos, estão clamando, nós estamos orando, buscando. Senhor, tem misericórdia, Jesus, daqueles que estão perdidos, daqueles, Senhor, que estão desorientados na terra. Pai, em nome de Jesus, é meu filho Gêmeos. Pai, chegou na hora certa, em nome de Jesus, tu és fiel para conosco. E na minha casa, Senhor, continua abençoando, trabalhando em meu favor, para a glória. Pai querido, quem é, Jennifer? Pai, quem é? Pai Todo-Poderoso, Tu és santo e digno, meu Deus, de toda honra, de toda glória. Todo louvor, Jesus, pertence a Ti, meu Deus. No céu e na terra, meu Senhor, debaixo da terra. Se é que tem alguém que te louva debaixo da terra, Tu já me disseste que tem alguém que te louva, mas Tu não recebe. Glória a Deus, porque o que ele praticou foi pecado contra o Espírito Santo.
que é o filho, o ex-Lúcifer. Glória a Deus, aleluia. Tem misericórdia das famílias, dos lares, das pessoas. Senhor, dos problemas difíceis nos lares. Senhor, chega, meu Deus, com solução. Pai, toca em cada coração, meu Deus. Traz, Senhor, a verdade, a certeza, a fidelidade. Glória a Deus, Pai, que busquemos o Senhor com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, Senhor amado. Em nome de Jesus, acorda, Senhor, os teus filhos que estão dormindo, estão, Senhor, um sono tremendo, tu tem dito, que é o sono da indolência, estão tão descuidados, não estão percebendo, não estão acompanhando, Senhor, o que está acontecendo. Pai, em nome de Jesus, desperta mais, Senhor, sacode mais forte, da sonho, da revelação, meu Deus, meu Pai, mostra a condição espiritual de cada um. Pai, que o Senhor já está vindo, o Senhor diz que já está em direção à terra. A nova Jerusalém do meu Deus já está em direção à terra. E não há tempo, Jesus, de nós somente se preocupar com o físico, com o material. Mas, Senhor, mais com o espiritual, que mais importa a nós. Pai, nos leva para uma condição, Pai, a qual eu também estou lutando, guerreando. Quando nada mais tem valor, quando nada mais é bom, mas somente Deus na minha vida. Que eu não me esforce para somente ver o Senhor como bom e necessário na minha vida, mas que seja algo, Senhor, trabalhado dentro do meu coração, dentro da minha vida, meu Pai. Quando nada mais para mim me importa, mas o que me importa é Deus. E a minha vida condizendo, Pai, com tudo que o Senhor deseja para mim, porque o Senhor tem para conosco pensamento de paz, para nos dar tudo quanto o nosso coração deseja, se estiver dentro do teu querer. Como foi o querer de Ana, quando Ana, Senhor, se disponibilizou-se a buscar o Senhor, aleluia, naquele dia ali, meu Pai, aleluia, ela não se conteve só com a oração de Elcanas, glória a Deus, mas ela própria, a amargura era tão grande de alma, que ela se prontificou em te buscar, a ponto de se demorar, de passar do momento, Pai, aleluia, que o sacerdote já teve ela como mulher embriagada. Glória a Deus. E ele disse, até quando, mulher? Aleluia, tu fica no efeito do vinho. E ela disse, não, Senhor, a tua serva não está embriagada, mas tua serva está com amargura de alma. Aleluia, a Bíblia diz que ela levantou ali com outro semblante, porque a vontade de Deus era um outro profeta, porque ali já estava saindo de cena. Glória a Deus, o Senhor desejava um profeta, procurava e não encontrava. E quando Ana fez a oração, condisse com a vontade do Pai. E é maravilhoso quando a gente ora na vontade do nosso Pai. Que Deus seja louvado, seja nós abençoados nessa noite, todas as famílias da terra, todos aqueles que são remidos no teu sangue, e aqueles que vão ser ainda, tu já conheces, sabe por nome. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que a nossa vontade seja a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, que as nossas palavras, Deus, daqui em diante, sejam as tuas palavras, e as nossas palavras sejam a tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Deus, abençoa nossas crianças. Senhor, já voltaram a praticar a mesma aberração. Matou-se ontem uma jovem de 16 anos dentro de uma escola. Que esse espírito das trevas, esse espírito da imundícia, aleluia, do terror, da maldade, caia por terra. Aleluia, toda a falange do inferno contra as escolas e as creches, aqui no nosso Brasil e fora do Brasil, caia por terra em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, guarda o teu povo, guarda os filhos do teu povo, os filhos dos teus filhos, em nome de Jesus, amém? E o Senhor seja glorificado.